Eu quero primeiramente parabenizar os pais aqui presentes e os que estão nos acompanhando e dizer que ser pai certamente é a missão mais árdua, mas ao mesmo tempo a mais sublime, a mais desafiadora, mas ao mesmo tempo a mais honrosa. É claro que não há uma receita de bolo tão simples de seguir, porque você vai encontrar na Bíblia homens de Deus, homens piedosos, homens da estirpe de Samuel, que depois de um longo serviço prestado à sua nação, no final da vida, presta um relatório dizendo que ele foi íntegro, que ele foi honesto, que ele foi transparente em toda a administração pública, e a nação toda concordou com ele, mas falhou como pai. Você vai encontrar o rei mais conhecido de Israel, o homem que unifica a nação, mas fracassou como pai, Davi. Você vai encontrar um homem que a Bíblia diz que não houve ninguém igual a ele antes dele, ninguém semelhante a ele depois dele, o rei Ezequias, que fracassou fragorosamente como pai. Foi pai de um dos maiores monstros da história, chamado Manassés. Ao mesmo tempo que você vai encontrar pais que não levaram Deus a sério, tiveram filhos piedosos, homens que não foram modelo nem exemplo para os filhos, cujos filhos cresceram, se destacaram e foram uma bênção. Certamente, há princípios que precisamos seguir, e princípios funcionam em qualquer tempo, em qualquer lugar, sob quaisquer circunstâncias. E a Bíblia é um livro de princípios, e nós precisamos hoje parar um pouquinho e pensar que vivemos uma medonha crise na instituição família. Alvin Toffler, no seu livro Choque do Futuro, descrevendo as muitas crises que assolam o mundo, chegou a afirmar que a família é o maior problema da atualidade. Portanto, eu queria que nós olhássemos hoje, primeiramente um diagnóstico e depois o remédio. Há um livro que li há muitos anos, cujo título foi este: Criar filhos não é brincadeira. E não é mesmo. E não é mesmo. Porque os filhos são diferentes. Às vezes, para um filho basta olhar, para o outro não basta gritar. Para um, uma palavra só é suficiente. Para outro, tem que repetir até ao limite máximo. Portanto, às vezes o que funciona para um não funciona tanto para outro. Segundo aspecto é que os pais hoje andam muito ocupados. E às vezes até por necessidade. Outros até por desejo de ter mais e nunca se satisfazer. Mas nós estamos vivendo o drama hoje do chamado importante e urgente. Tudo que bate à nossa porta é urgente, mas nem tudo que é urgente é importante. E às vezes estamos sacrificando no altar do urgente o que é importante. A demanda e a agenda tantas vezes grita mais alto nos ouvidos dos pais do que aquilo que de fato é importante. E os filhos são importantes. Apenas um breve exemplo para explicar. Imagine aquele menino que chega em casa e pede ao pai ajuda nos deveres da escola. E o pai responde para o filho: eu não tenho tempo, menino. Se vira aí, liga para a sua professora, liga para o seu colega.
E daqui a pouco o telefone toca e esse menino vê o pai gastando meia hora o telefone. E na cabecinha dele, uma história se desenrola. Eu não tenho a mesma importância para o meu pai que os amigos, que o trabalho, ou que qualquer outra agenda. Isso vai criando uma fissura no relacionamento. Às vezes é possível que os pais tentem compensar essa falta de prioridade, porque é importante, com presentes. E como a indústria do presente hoje cresceu? Eu costumo brincar que uma criança de classe média hoje, nós somos uma igreja de classe média, louvado seja Deus, se você tem uma casa, tem uma cama, tem chuveiro quente, você é de classe média. Um menino quando nasce hoje, via de regra, ele tem mais brinquedo que consegue brincar a vida inteira. Nossa geração não teve esse privilégio e nós sobrevivemos, sem traumas. Eu me lembro que eu só tive um brinquedo comprado em loja, um carro de plástico. E nunca precisei ser levado para um psicólogo, para um analista, para aqui, para lá, porque fiquei traumatizado com isso. Mas nós estamos vivendo nessa fase que as crianças não valorizam das coisas, porque você compra um presente hoje, amanhã já não serve, amanhã é outro. E é outro, e é outro. E a casa vai sendo empilhada de quinquilharias. Porque estamos tentando substituir presença por presentes. E a maior necessidade dos nossos filhos não é de presentes, é de presença. É de cuidado. E talvez você que é jovem, adolescente, está aqui hoje, possa estar perguntando assim, bom, mas eu vim no dia errado, porque eu não tenho nada a ver com essa agenda aí. Esse sermão não tem nada a ver comigo. Agostinho de Hipona disse o seguinte, que um filho, ou melhor, você começa a educar os seus filhos 20 anos antes deles nascerem. E o que Agostinho queria dizer com isso? Ele queria dizer com isso que um jovem, que hoje é um adolescente, ou talvez até uma criança, daqui a 20 anos já cresceu, já amadureceu, já casou, já tem filhos. Ele começa a educar os seus filhos aqui, que amanhã esse menino vai perguntar, e aí, como é que foi, papai? Como é que você foi como criança? Você honrava seu pai? Você obedecia seu pai? Você dava trabalho? Como é que você era? E se esse filho, agora que é pai, diz, eu era um peralta. Eu dei muito trabalho para minha mãe. Meus pais choraram muito por minha causa. Esse menino vai ter desculpas. Como é que o senhor está pegando tão pesado comigo? É por isso que Albert Schweitzer disse certa feita que o exemplo não é uma forma de ensinar. O exemplo é a única forma eficaz de ensinar. É por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E aí quando for velha, não se desviará dele. Agora notem, não é ensinar a criança o caminho que ela quer andar. Porque hoje parece que os meninos estão mandando os pais. Quem dita a agenda são as crianças. Isso levou até uma pessoa a fazer uma brincadeira, dizendo que a loucura é hereditária, ela passa dos filhos para os pais. Então não é ensinar a criança o caminho que ela quer andar, nem ensinar a criança o caminho que ela deve andar, porque ensinar o caminho é simples, faça isso, faça aquilo outro, e às vezes os pais são bons nisso, mas o que a Bíblia ensina é outra coisa, ensina a criança no caminho, e ensinar no caminho é ser exemplo, é ser modelo, é dizer, olha para mim, veja como eu faço. Foi o que Paulo disse para a igreja de Corinto, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É muito importante entender, à luz das Escrituras, conforme o texto está dizendo, e vós pais não provoqueis aos vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, que a palavra disciplina aí é treinar
mediante princípios, normas e limites. Quando você escuta, por exemplo, uma pessoa que entra no serviço militar, lá tem regras, lá tem disciplina. Você tem hora para levantar, você tem hora para deitar, você tem hora para arrumar sua cama, você tem hora para fazer isso, fazer aquilo. Filhos precisam de limites. Em 1982 eu li um livro chamado Eu, Christiane F., 13 anos, drogada, prostituída. Virou filme naquela época. E a história dessa moça é curiosa porque a mãe tinha um pai muito rigoroso, que estabelecia limites, padrão de vida, e ela pensou: eu não quero isso para a minha vida. Quando eu crescer, quando eu for mãe, eu não vou pôr limites para minha filha. E ela foi mãe e não pôs limites. E a sua filha, chamada Christiane, com 13 anos, já estava drogada e se prostituindo para pagar a droga. E ela disse: eu pensando dar o melhor para minha filha, destruí minha filha. Porque filhos precisam de disciplina. Pode, não pode, vai, não vai, com quem anda, que hora chega. Eu sei que isso não é simples e nem é fácil. E nem nenhum de nós aqui pode dizer: olha, eu sou o padrão e eu sou o modelo. Mas a Escritura nos ensina que é preciso ter disciplina. E os filhos podem até não gostar no momento, mas depois eles vão agradecer. Pais que não foram frouxos, pais que não foram complacentes, pais que souberam negociar o negociável e não negociar o inegociável. São princípios de Deus. Eu gostaria de pensar com você sobre esta questão da flexibilidade e da inflexibilidade. Há pais que são inflexíveis em coisas que poderiam flexionar. E quando você olha, por exemplo, tudo aquilo que é muito rígido tem a tendência de quebrar. Quando você reprime demais uma coisa, quando aquilo solta, a tendência é ir muito longe. Então, filhos precisam de limites, mas todo legalismo pesado em cima dos filhos vai gerar filhos revoltados, que às vezes, quando solta desta pressão, vão avançar assodadamente, de forma, às vezes, irrefletida e perigosa. É como você está numa estrutura, você chega numa ponte, por exemplo, aqui em São Paulo, às vezes o seu carro para em cima da ponte, daqui a pouco a ponte balança. Balança para não quebrar, porque toda estrutura rígida demais quebra. Então os pais precisam ser tolerantes, precisam ser perdoadores, precisam ser pacientes, precisam ter a capacidade de flexionar o que pode, de negociar o negociável, mas não negociar o inegociável. Me permita pensar com você sobre a questão do equilíbrio, por exemplo, entre exortação e encorajamento. Pense num pai que só repreende. Eu certa feita escutei a história de um filho, quando eu falo pai, deixa eu botar mãe junto, que ele disse que todo dia, pastor Ivaldo, todo dia, até no feriado e domingo, ele apanhava da mãe, todo dia. Aí um dia ele falou: mamãe, por que você está me batendo? Eu falei: eu não sei porque que eu estou te batendo, mas você deve saber porque você está apanhando. Quando um pai ou uma mãe só faz isso, vai criar um filho o quê? Machucado, recalcado, ferido. Mas imagine um pai que só bajula, uma mãe que só bajula. Vai criar um filho mimado, despreparado para a vida. Então deixa eu ilustrar aqui para ficar fácil o que eu estou querendo passar para vocês. Imagine um menino que chega em casa, todo feliz da vida, porque fez a prova, que é o terror da meninada às vezes, matemática.
Diz: papai, eu tirei 9 na prova de matemática. E ele sai com aquele sorriso 9,15 para o pai. O pai fecha a cara: quanto você vai tirar? 10, menino? E o menino sai cabisbaixo, frustrado, porque ele esperava um elogio do pai, e o pai pesa a mão sobre ele. Talvez o pai pudesse dizer: parabéns, meu filho, parabéns. Eu acho até que você tem capacidade de tirar 10 na próxima prova. Estaria resolvido o problema. Valorizou e encorajou. Imagine outra cena. Você chega em casa e o quarto do adolescente está uma bagunça. Um tsunami passou por lá. Eu sei que essas coisas não acontecem na casa de vocês, mas só estou ilustrando. Aí você grita para o menino: menino bagunceiro, vem aqui. Qual foi o seu problema? Você não resolveu o problema. O quarto está bagunçado. Você poderia dizer: filho, vem cá, esse quarto não combina com você. Nesse quarto aqui você não consegue estudar. Então, arruma o quarto, acerta as coisas aqui, para que esse ambiente fique melhor, para você viver, estudar e produzir. Você não atacou a pessoa, você atacou a solução do problema. É necessário que a abordagem seja correta, adequada, para que haja um ambiente tal de ensino e de aprendizado nessa família. Nós estamos vivendo uma época mais complexa nessa questão. Por exemplo, que a falta da mesa, aliás, hoje é um assunto discutido no meio evangélico dos pastores: tempo de mesa. O pastor Ivan já escutou isso: tempo de mesa, precisamos de um tempo de mesa. Todo mundo quer tempo de mesa. O móvel chamado mesa é mais do que um enfeite da nossa sala ou da nossa cozinha. O que está acontecendo hoje? Às vezes cada um pega o prato, vai para aqui, outro vai para ali, outro vai para lá. Não tem mais comunhão, não tem mais diálogo. Às vezes até dentro da família, cada um chega com o seu smartphone e o prato do lado e o smartphone na mão. Você vai num restaurante hoje, você vê 4 pessoas assentadas ao redor da mesa, ninguém está batendo papo. Não tem conversa mais, não tem diálogo mais. Eu conheço família que chama os filhos para o almoço, ou para o jantar, ou para o café, pelo telefone celular, pelo WhatsApp. Então é necessário que a família retome alguns princípios de criar os filhos. E essa ideia de criar, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os. A palavra criar é dar formação, é dar orientação, é dar o básico, ensinar princípios, ensinar valores, a importância da família, a importância da comunhão, a importância do diálogo, a importância do respeito, a importância do perdão, a importância da palavra, a importância da comunhão. Mas então vamos ao remédio para isso, depois desse diagnóstico. Primeiramente, Paulo traz no versículo 4 que lemos uma exortação negativa: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Você conhece pai que irrita os filhos? Pai que quando ele chega em casa o ambiente azeda. Eu conheci uma família, quando o pai chegava, os meninos se escondiam debaixo da cama, tremendo. E às vezes até escutei isso: filho tem que ter medo do pai. Não, tem que ter respeito, porque medo é diferente. Por exemplo, se eu não faço o que é errado porque eu tenho medo do meu pai, pode ser até que me livre de algumas coisas, mas seria muito melhor eu dizer assim: eu não vou fazer porque eu amo meu pai, não quero vê-lo sofrer. É respeito, é assim que você deve fazer com Deus. Agora, irritar o filho, provocar o filho a ira, é uma postura inadequada para um pai. E a pergunta é: como é que os pais provocam os filhos a ira? Primeiro, quando ele faz algo e proíbe o filho de fazê-lo, ou quando ele fala uma coisa e vive outra. O que a Bíblia ensina é que
Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e essas palavras estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, andando, falando, etc e tal. Então, exemplo. Os pais provocam os filhos à ira quando os pais têm preferência por um filho em detrimento do outro. 2 pesos e 2 medidas. E às vezes em coisas básicas, por exemplo, vai comprar um presente. Compra um presente de 500 reais para um, de 50 reais para o outro. No mesmo dia, no mesmo cenário. Bota um filho numa escola de 3 mil reais por mês e bota o outro filho na escola pública porque não pode pagar. Os filhos são iguais, precisam receber tratamentos iguais, embora eles são diferentes uns dos outros. Os pais provocam os filhos à ira quando comparam os filhos não podem ser comparados, são diferentes por natureza. Você não pode exigir dos seus filhos o mesmo desempenho, você pode exigir o mesmo empenho, mas o mesmo desempenho não. Porque um vai estudar meia hora para a prova e parece que nem estudou, chega lá e tira 10, o outro ralou a noite inteira estudando e tira 8. Você pode exigir o mesmo empenho, mas não o mesmo desempenho. Isso provoca os filhos à ira. Você provoca um filho à ira quando você agride os seus filhos verbalmente. E sabe, irmãos, eu conheço nessa lida pastoral de 42 anos, muita gente ferida, traumatizada, porque escutou do pai ou da mãe: eu sou um problema, eu sou um problema, eu sou um problema. Eu já contei isso aqui, pastor Ival, de uma mulher que chegou no meu gabinete pastoral, lá em Vitória, e ela chegou muito abalada. Eu falei: o que está acontecendo? Eu falei: é que eu estou saindo de casa, a minha vizinha do meu prédio pulou do 10º andar e se esborrachou no asfalto. Eu falei: mas o que tem a ver isso com o fato de você estar aqui? Ela me disse: é porque eu estou querendo fazer a mesma coisa. E eu perguntei: mas por que você quer fazer a mesma coisa, tirar a sua vida? Ela disse: porque meu pai me dizia que eu era um problema. Sempre escutei isso do meu pai: eu sou um problema, pastor. Eu falei: mas o que você fez? Eu falei: eu saí de casa e me casei com o primeiro pretendente. O que aconteceu? Eu falei: eu me chamava igual meu pai, eu sou um problema. Então eu sou um problema mesmo. Eu falei: mas você fez o quê? Eu falei: eu me divorciei desse cara e casei de novo. E o que aconteceu? O segundo marido disse que eu era um problema. Eu falei: é mesmo? E você fez o quê? Eu falei: divorciei dele, estou casado a 3ª vez. E o que está acontecendo? O meu marido me diz que eu sou um problema. Pastor, eu sou um problema, para que eu vou viver? Eu disse para ela: filha, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você nem mesmo é quem você pensa que você é. Você é quem Deus diz que você é. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Você tem valor para Deus. Você é preciosa aos olhos de Deus. Sua história pode ser transformada pelo poder de Deus. E pela graça de Deus, aquela mulher se rendeu a Jesus, acompanhamos a vida dela como uma discípula feliz de Jesus. Cuidado com as suas palavras, pai, porque se você não for sábio nas suas palavras, você pode ferir seus filhos para a vida toda. Cuidado com isso, para não provocar seus filhos a ira. Mas eu quero concluir com o lado positivo dessa fala de Paulo, quando ele diz: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E essa palavra criar significa nutrir, alimentar. Filhos precisam de quê? De segurança, de limites, de amor, de correção, de encorajamento. Não apenas de boa escola, de boa formação acadêmica. Eles precisam muito mais do que isso, de um lar estruturado, de um lar onde haja amor, respeito. É por isso que o maior presente que você pode dar para os seus filhos é tratar bem o seu cônjuge, dar segurança para eles. Mas ainda, Paulo diz: criais na disciplina, é treinamento por disciplina.
A Bíblia diz que, Provérbios 13, 24, diz que os pais que amam os filhos cedo os disciplina. Provérbios 22, 15 diz: a estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Disciplina é fundamental. É fundamental. Mas, em terceiro lugar, criai-os na disciplina e na admoestação. Essa palavra admoestação, noutesia, significa educação verbal, é a conversa, é o papo. Tem hora que a disciplina precisa ser um pouquinho mais rigorosa, sobretudo quando há rebeldia. Vamos entender isso aqui. Tem pai que dá uma palmadinha no menino na hora errada. Por exemplo, você está vindo para a igreja, domingo, 8 horas da manhã, vai chegar na hora, aí está na hora de sair, o menino derrama um copo de suco em cima da mesa, toalha nova, aí o pai vai lá e casteta o menino. Não, isso aí é falta de controle motor de uma criança. Ela não merece nenhuma reprimenda nesse sentido. Agora imagine outra cena, você botou só o copo de suco, o menino pega o copo, eu não gosto desse suco, e pá, com um copo em cima da mesa, quebra o copo, bagunça tudo. Aí meu filho, gracinha, que bonitinho, meu filho tem opinião própria. Não, se você deixar isso acontecer, você está frito depois. Aí é uma palmadinha boa mesmo. Estou falando de violência, estou falando de machucar, estou falando que tem hora que a vara da disciplina salva a criança de se tornar uma pessoa problemática, rebelde, que amanhã só a polícia para dar jeito na rua, se é que vai dar jeito. Então é noutesia, conversa. A hora da conversa, e tem hora que a conversa não foi respeitada não, aí é um passo a mais no tratamento. E quem entende um pingo é letra, não precisa nem falar mais. Bom, mas finalmente, os pais precisam ser responsáveis pela educação cristã dos filhos, na disciplina do Senhor. Em outras palavras, irmãos, não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos, nem para a escola, nem mesmo para a igreja. Esse papel é do pai e da mãe. A igreja dá um suporte, até porque nós temos escola bíblica dominical, 1 hora na semana, não é suficiente. Então, transferir essa responsabilidade para a igreja é exigir demais da igreja. A igreja dá orientação, dá suporte, mas esse papel é lá dentro de casa, pai e mãe, ensinando a palavra de Deus. É por isso que Thomas Watson, um puritano, disse: os pais cristãos devem se esforçar para que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que seus próprios filhos. Precisamos ser pais duas vezes, pais biológicos e pais espirituais dos nossos filhos. Que Deus nos ajude, irmãos, a, nesse dia dos pais, primeiramente, valorizar esse papel. Está tão desprezado na nossa sociedade. Precisamos nesse dia nos dirigir aos filhos, dizer assim: honre seu pai e sua mãe, honre seu pai e sua mãe, cuide deles, seja um bálsamo para a vida deles, cuide deles quando eles ficarem velhos, não os desamparem. E a Bíblia diz que se você, filho, fizer isso, Deus vai lhe dar vida longa e prosperidade. É promessa de Deus. Então vamos ficar em pé e vamos orar e pedir que Deus nos abençoe nesse dia tão lindo e tão precioso. Quantos pais nós temos aqui no auditório? Levanta a mão. Ok. Quantos jovens que ainda não são pais? Levanta a mão. Muito bem. Então já comece a educar seus filhos, tá bom? Por favor. Senhor Deus, nossa gratidão por esta manhã tão linda, por esse tempo bendito. Nossa gratidão pelo Dia dos Pais. Pedimos-te sabedoria, graça, discernimento, para cumprirmos com fidelidade esta honrosa missão que nos confiaste. Olhando sempre
para o Senhor, que é o padrão da paternidade, é o Pai nosso que está nos céus. E nós te pedimos que, assim como tu és o Deus perfeito, o Pai perfeito, possamos aprender olhando para ti, sermos pais que glorifiquem o teu nome dentro da nossa casa, na nossa família. Oramos assim com gratidão em nome de Jesus. Amém.